Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a soma infinita da PG, mas principalmente como achar a fração geratriz de uma dízima periódica, tá? Através da formulinha da soma infinita, tá? Antes, nós vamos estar dando uma olhadinha em algumas coisas, tá? Como determinar a razão, enfim, tá? Há uma coisa que a gente pode ver, né? A dízima periódica ali de cima, 0,222 infinitos 2, né? Ela pode ser composta, né? A composição dela numa soma, eu poderia falar que é 0,2, 0,02, 0,002, né? Lembrando que esse aqui é a primeira casa decimal, a segunda casa, né? A centesimal, e essa aqui é de milésimo e assim por diante. 0,12121212. Percebe que é o 12 que se repete. Então, 0,12, 0,012, 0,000012 e assim por diante. 0,123 e assim por diante. Como que eu posso fazer a composição dela? 0,123 mais 0,000123 e assim por diante. Perceba, né, que a composição dessa dízima periódica ela é uma soma infinita, né? Sempre vai ser acrescentados os zeros, como 2 aqui, e ela vai embora, certo? E nós conseguimos perceber que existe um padrão aqui do primeiro termo para o segundo, do segundo para o terceiro. Sempre vai estar sendo multiplicado pelo mesmo valor. Então isso é o que? É uma PG. É uma PG de razão um décimo aí, né? Pode perceber que está sendo dividido por 10 todos os valores ali da primeira, né? Então 0,2 dividido por 10, 0,02 dividido por 10, 0,02. Essa de baixo está sendo dividida por 100, 0,12 dividido por 100, 0,0012 e assim por diante. E essa daqui está sendo dividida por quanto? Por 1000. Porque eu tenho três casas decimais que se repetem, né? Então ela será dividida por 1000. Então, pessoal, descobrindo a razão da dízima e o primeiro termo, né? Vamos lembrar aqui essa 0,222. Você percebe que é um valor só que se repete, né? É só o número 2 que está se repetindo. Então, como que eu vou fazer a razão disso? Sempre que acontece isso, de um valor que se repete, a minha razão é um décimo, certo? Então, quando eu tenho um valor que se repete, embaixo aqui é um zero, então é um décimo. Qual vai ser o A1, né? O A1 você vai pegar sempre o valor que está se repetindo. No nosso caso é o 2, correto? E vai ser dividido por quem também? Por 10, né? Porque é de 1 em 1 que está se repetindo. Olha o exemplo de baixo. 0,12121212. Não são dois valores que se repetem, 1 e o 2? Então a razão vai ser o quê? 1 dividido por 100. Eu tenho dois zeros aqui, ó. Então, toda vez que eu tenho duas casas que se repete, eu tenho dois zeros embaixo. E qual vai ser o A1? Qual é o valor que está se repetindo? Não é o 12? Então é o 12 em cima e o 100 embaixo novamente. Então eu tenho esse padrão aí que eu tenho que ver para achar a razão e também o A1. Tudo bem? Olha esse daqui agora. 0, 123, 123, né? Quantos valores que se repetem? Não está indo de 3 em 3, né? 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então vai ser o quê? 1 sobre 1000. Então eu tenho três casas aqui de baixo. Então é 1 sobre 1000. Qual vai ser o A1? O A1 vai ser o valor que se repete. Qual é o valor que se repete? 1, 2 e o 3. Então, 1, 2 e o 3 é em cima. E embaixo vai ser quem? O 1000 mais uma vez. Por que 1000? Porque eu tenho três casas que se repetem. Então, nós podemos pensar assim. Se eu tenho uma casa que se repete, vai ser dividido por 10. Se eu tenho duas casas que se repetem, vai ser sobre 100. E se eu tenho três casas que se repetem, vai ser sobre 1000. E assim por diante. Ah, Tiago, e se fosse 4? Seria 1 seguido de 4 zeros, no caso 10.000. E assim sucessivamente. Tá certo? Agora nós vamos ver o que? Nós vamos calcular a fração geratriz pela formulinha da soma infinita. Já que nós temos a razão e temos o A1.
é só jogar na fórmula e fazer as manipulações matemáticas aí. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vamos achar então aí a fração geratriz desse primeiro exemplo nosso aí. 0,222. No slides anteriores, né, nós tínhamos visto que a razão é 1/10 e o primeiro termo é 2/10. Lembrando, né? Por que 10? Porque está se repetindo de 1 em 1. Por que o 2? Porque é o valor que se repete. Tá certo? Então a formulinha da soma infinita, A1 sobre 1 menos a razão. Então, o A1 substituo por 2/10. 1 menos 1/10. O que vai acontecer? Aqui na parte de baixo eu tenho que fazer o MMC. Quando eu tenho 1 inteiro, né? Quando não tem nada eu coloco 1, né? O MMC de 1 e 10 é o próprio 10. Aí aquela regrinha, 10 dividido por 1, 10. Vezes 1, 10. Então eu tenho a fração 10/10. Menos 1/10. Aí, o que eu faço? Aí embaixo ainda. 10 menos 1, né? Porque os denominadores são iguais, eu posso somar os números de cima. 10 menos 1, 9. Então eu tenho 2/10 sobre 9/10. Divisão de fração. Ou eu faço extremos e meios, né? Barriguinho e barrigão, como uns conhecem. Ou eu faço a propriedade. Eu copio a primeira fração e inverto a segunda. E faço a multiplicação entre as frações. Na multiplicação, você percebe que o 10 e o 10, ó, eu tenho um 10 em cima e um 10 embaixo. Eu posso simplificá-los, né? Aí em cima sobra o quê? Sobra o 2. Embaixo sobra o quê? Sobra o 9. Então, a minha fração geratriz de 0,222 é 2 nonos, tá certo? Se tem dúvida, pega o 2 e divide por 9 aí na calculadora do celular, alguma coisa, você vai perceber que vai dar esse resultado aí. Tudo certo? Vamos ao outro exemplo lá, 0, 12, 12, 12 e assim por diante. Lembrando, né, que a razão é 1 centésimo, né? Por que 1 centésimo? Se repete de 2 em 2, então eu tenho 2 zeros aqui no denominador. E o A1 é 12 centésimos, por quê? O 12 é o número que se repete e o 100 porque é de 2 em 2 que se repete. Substituindo na fórmula da soma infinita mais uma vez, né, nós temos 12 centésimos, porque é o primeiro termo, 1 menos a razão, que é 1 centésimos. Embaixo, mais uma vez, eu vou fazer o MMC. Percebe, gente, tá? Se você consegue ter essa percepção, se o meu denominador aqui é 100, né, e eu quero achar um inteiro nessa fração, né, com o denominador 100, sempre vai ser o número repetido, é 100 sobre 100. Na anterior, que era o 10, não era 10 sobre 10? Dá uma olhadinha no slide anterior, volta um pouquinho o vídeo e veja que é 10 sobre 10. Quem não consegue ter a percepção, faz o MMC. 100 dividido por 1, 100 vezes 1, 100. 100 sobre 100, menos 1 centésimo aqui. Aí essa conta, o que eu faço? 100 menos 1, 99. Então eu tenho 12 sobre 100 sobre 99 sobre 100. A regrinha da divisão da fração. Copio a primeira e inverto a segunda. Percebe que o 100 pode ser simplificado também. Ó. Simplifica os dois 100. Em cima sobra 12, embaixo sobra 99. Nesse caso aqui, 12,99, pessoal, toda vez que eu puder simplificar, eu simplifico. Nesse caso aqui, daria para simplificar essa fração por 3 aí, tá? Aí ficaria 4 sobre um valor que eu não falo muito, mas é 33, tá? Vocês vão dar risada nesse momento, que o 33 não sai muito bem, tá certo? Então esse daí é o outro exemplo nosso aí, pra gente estar falando um pouquinho, tudo bem? E para finalizar os exemplos, né, pessoal, nós temos o último aí, ó, 0,123 e assim por diante, né? Lembrando que a razão é 1 sobre 1000, por que 1 sobre 1000? Porque eu tenho 3 casas decimais aqui que se repetem. E o A1, 123, porque é o valor que está se repetindo, né? Sobre 1000, correto? Como que eu faço esse negócio agora, né? Vamos substituir. O A1, 123 sobre 1000, e embaixo 1 menos 1 milésimo, né? Faço o MMC novamente aqui embaixo, ó. Percebe, ó? É 1 inteiro, a fração é 1000, o denominador é 1000, então eu posso falar que o inteiro é 1000 sobre 1000, né? 1000 menos 1, 999.
correto? O que eu posso fazer? Copio a primeira, inverto a segunda. O 1000 e o 1000 eu posso simplificar, eu tenho 123 sobre 999. Posso simplificar isso de novo. Posso simplificar isso daí por 3, tá? Aí isso daí vai ficar um número chato para eu falar, tá certo? Mas vai ficar 41 sobre 333, tá? Vocês vão dar risada nesse momento, né? É isso daí, pessoal. Esses são os exemplos aí, tá? Vamos fazer as atividades, vocês vão perceber que ela é prática, ela é fácil. Tem alguns macetes de frações geratrizes que falam, certo? Sem a teoria, já coloca o valor direto, mas pela teoria da soma infinita é dessa forma. Beleza, pessoal? Um abraço.